Se for à rua hoje, passado toda a sua carreira, e o chamarem pelo seu nome próprio, que eu não sei qual é, mas é Agostinho mesmo, achei que era apelido. Se o chamarem Agostinho, ainda olha. Se olho? Se olha. Olho, sim, claro. Se ainda está habituado a... Sim. Porque as patentes acabam por entrar na vida das pessoas. É verdade, mas a patente é no contexto militar, não é? Sim. Digamos, fica-se juntado pelo nome, não é? Naturalmente, a patente... digamos, não anula a pessoa. Aliás, a pessoa vem antes da patente. A patente é relevante porque agora tenho esta, mas já tive outras, não é? Aliás, comecei mesmo da base, não é? Portanto, eu não teve nenhuma, que era só nome, não é? O nome, com certeza. Eu contra mim falo, não é? Sempre que sou doutor, sou doutor, não é? Às vezes também é um pouco um truque, porque usando o sou doutor não tem de decorar o nome do não é verdade, não é? Eu faço isso com os últimos nomes. Pronto, porque é muito mais grave estar a chamar um nome diferente a um pivô ou uma pivô. Isso é muito mau, não é? Do que usando um... Então está aqui explicado porque é que... Eu sou doutor, é por causa disso, eu sou doutor, é por causa disso. Eu tenho muito má memória de nomes. Mas, por exemplo, imagino, na sua carreira, na sua profissão, esteve no exterior, esteve em conflitos internacionais. Até podia ser nacionais, mas não tivemos. Felizmente. Isso muda, endurece de alguma forma a pessoa, causa-lhe a dureza, é a secura, é a amargura, de alguma forma isto vai aparecendo? Sim, marca. Sinceramente, não somos nenhum ser humano, não é? Nós temos um contexto racional, espiritual, e temos um emocional. E não somos insensíveis, ninguém é insensível ao sofrimento alheio. O ter passado pela guerra, eu passei por duas, passei pela guerra da Jugoslávia em 92-93, quando efetivamente, no início em Sarajevo, quando tive um largo período em Sarajevo, onde, digamos, a cidade era sistematicamente bombardeada, onde se via o medo na casa das pessoas, e o drama humano, o absurdo da guerra, digamos, o contexto, que na prática é uma guerra que tem muito a ver com aquela, muito parecida com aquela que vemos hoje, com civis em armas, na prática são cidadãos em armas. É verdade. Isto deixa-nos marcas, deixa-nos marcas. Como é que se olha, por exemplo, estava a falar neste conflito que hoje em dia vivemos na Europa, independentemente de onde é que vem, para onde é que vai, são civis, na sua grande maioria, são civis a pegarem armas e a ir para aquela... Como é que, enquanto observador, como é que olha? Vejo como um drama, muito sinceramente. Vejo verdadeiramente como um drama que nós estamos no século XXI. Aliás, lembro-me sempre do fim da história de Fukuyama, não é? Lembro-me sempre da ideia que com o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, embora depois perdemos as ilusões com os conflitos nos Balcãs, com o conflito do Afeganistão, com o conflito do Iraque, com os vários... E infelizmente sabemos que a guerra, o conflito, é um fenómeno sempre presente nas relações entre Estados, não é? Agora, o que vemos é de facto um absurdo desta guerra, pela dimensão da sua violência, que é indiscutivelmente muito pior do que aquela que vimos nos Balcãs, porque temos, digamos, exércitos com uma dimensão muito maior a confrontarem-se, meios tecnológicos muito mais desenvolvidos. Sr. General, queria lhe perguntar uma coisa. Era evitável esta guerra? Fala-se que houve os americanos têm uma narrativa que não houve provocação, os russos têm uma narrativa que houve provocação. Era inevitável, houve provocação. Será que os russos estão efetivamente, sistematicamente, desde 2008, desde os acordos de Sófia, diria eu, a ser provocados para entrarem nesta guerra? Qual é a sua opinião sobre esta narrativa? A ideia que sinceramente tenho é que esta guerra era evitável, absolutamente evitável. Estou convencido, e por favor não me interpretem, porque a política externa dos Estados normalmente é permanente, e os Estados Unidos têm uma política externa permanente, independentemente de quem estiver no poder. Mas estou em crer que isto é uma opinião meramente pessoal, que parte da análise se Trump no poder. Se fosse Trump, eventualmente não teríamos esta guerra. Era o que eu ia dizer. Há uma semana, é o que ele diz que 24 horas acaba. A política externa dos Estados, normalmente não muda. De forma é que ele pararia? Mas o estilo seria diferente, talvez. De forma é que ele pararia? O estilo seria diferente, porque o Trump
e a entourage, é porque temos que ver que mesmo dentro dos Estados Unidos, naquilo que é a interpretação que temos vindo a fazer, há duas linhas distintas, mesmo dentro da Casa Branca, e vê-se, e é patente que existe alguma frição, pelo menos, entre o Pentágono, entre os realistas, os realistas e os mais idealistas, entre os neocons, que são Blinken, Austin vai um pouco para o lado, porque está no contexto militar e está subordinado em certa medida, embora estejam impostos para eles. Victoria Nuland, Sullivan, um pouco já, que é uma pessoa que tem uma visão mais à distância. Essa visão não se divide montando logo entre republicanos e democratas? Vê-se no âmbito dos republicanos, os democratas estão absolutamente alinhados com a linha dos neocons em termos de confrontar a Rússia. E os republicanos, há duas linhas. Há um grupo que está, nomeadamente, faz o nome dele. McGregor. Não, o senador, eu já me lembro o nome dele, mas da parte republicana há duas linhas. Da parte republicana, agora, há uma ideia, isto voltando a Trump orientou as suas baterias, digamos, quando baterias de artilharia, o seu objetivo era a China. Aliás, foi o Trump que começou a confrontação da China no plano económico e no plano comunicacional. O ter afrontado duas potências, dois rivais estratégicos, ao mesmo tempo, tendo em conta o contexto do geopolítico e geoestratégico, numa potência, mais do que um país, na grande hiperpotência mundial que é os Estados Unidos, que ficaram profundamente desgastados com a guerra, com os 20 anos de guerra no Iraque e no Afeganistão, porque eram guerras fundamentalmente orientadas para a guerra global contra o terrorismo, e que são eminentemente ações mais do âmbito de polícia, do que propriamente de militar, que entenda-se de combate de alta intensidade. Neste momento, e é assumido pelos Estados Unidos, a capacidade dos Estados Unidos é para defrontar uma potência num conflito de cada vez, um rival de cada vez. Digamos, apontar para a Rússia, tendo em conta que a China, e no conceito estratégico, e com este local, na estratégia de segurança norte-americana, a estratégia de segurança norte-americana de Biden é igual à de Trump. Portanto, confrontar simultaneamente a China e a Rússia é um erro. Mas a estratégia, a China usa uma estratégia diferente. A China chega com dinheiro, mete dinheiro, diz, olha, a vossa política é a vossa política, não quer saber do que é que vocês fazem internamente, mas temos que fazer trocas comerciais. Os Estados Unidos parece que têm alguma tendência não só em meter dinheiro, mas também de interferir nessa política. Será que isso também não será que Trump não tem uma visão mais chinesa, não quer assumir uma visão mais chinesa e mais mercantilista e ter menos intervenção militar e ter mais intervenção económica? Eu subscrevo em absoluto. Parece-me que Trump é mais pragmático. Com os ucranianos a quanto mais tempo, se é que é possível avaliar isso, avaliar não é fazer futurologia. Quanto mais tempo é que teremos este conflito? Depende. É muito difícil. Pode ser anos, pode ser décadas. Pode ser uma década, pode ser uma ou duas décadas. Acha que alguns analistas, qual é a sua opinião sobre isso? Alguns analistas dizem que, inclusive o McGregor, por exemplo, diz que a guerra acabará qualquer coisa como no verão deste ano. É possível. Cá está. Essa é a perspectiva dos russos, que é fazer colapsar o exército ucraniano. E digamos, a partir daí entrar pela Ucrânia dentro. O Ocidente nunca vai deixar cair a Ucrânia. Este é um facto. É que se pode eternizar. O risco, permite-me o risco, que para mim é o cenário mais provável, há a percepção do risco do colapso ucraniano, e é por isso que esta contraofensiva não vai acontecer. Não vai acontecer. Temos a noção disso, até porque os espanhóis têm tentado a ser transformados em pólvora, em pó, não é? Portanto, e depois há aquela ideia de que vamos todos, os russos, fogem todos à nossa frente. Não é bem assim. Esquecem-se, por trás da Rússia está a China, não é? Por trás da Ucrânia está a União Europeia e está os Estados Unidos. De 70 e tal anos de paz na Europa, o que é que isto diz de nós e do futuro? Peço desculpa, Souto, não apanhei a primeira parte. Depois de 70 e poucos anos de paz na Europa, diz que perdemos, diz que infelizmente aquilo que é o sonho europeu,
que é uma autonomia estratégica da União Europeia. Aliás, que o Sr. Macron, que é uma personalidade que tem um dia um discurso, no dia seguinte o 180 graus, mas a linha está correta. A linha de Macron está correta, porque o Macron é... E lembramos-nos de, no Parlamento Europeu, Merkel, que temos aqueles que vociferavam contra a Merkel devem ter saudades de Merkel agora, não é? Devem ter saudades. Merkel falar no Parlamento Europeu de que a União Europeia tinha que ter um exército, e quando se fala no exército não se fala gente em armas, fala-se numa estrutura militar. Um exército comum. Um exército comum e um exército federal. É para lá que caminhamos? Infelizmente não. Não creio, infelizmente não. Deveríamos caminhar para lá. Os franceses têm uma ambivalência, porque querem que o exército europeu seja a França, seja o exército francês. É muito interessante ver no jornal o porta-aviões francês da União Europeia. Portanto, nós pagamos, eles têm o porta-aviões. Fazendo isso. Portanto, a ideia não é porta-aviões francês da União Europeia, muito engraçado. Estava no jornal em francês, o porta-aviões francês da União Europeia. Não fazendo isso, pode-se reforçar o exército da NATO, na realidade, é ela por ela, não é? O exército da NATO aliás, até mais abrangente, com mais dinheiro. Em boa verdade, se formos a contabilizar, a União Europeia tem, o conjunto dos países da NATO tem uma imensa capacidade militar. Se formos contabilizar os orçamentos de defesa, os principais países da União Europeia, da Europa, que estão da Europa, contando com o Reino Unido, que estão em termos de orçamentos de defesa, é superior à China. A China anda nos 200 e tal bilhões por ano. Porque se somarmos o Reino Unido, a França, a Alemanha e a Itália e a Espanha, dá mais do que isso. Sim. Agora, a Finlândia... Mas a Finlândia não tem nada. Ao contrário do que as pessoas pensam. Sim, Basta ir ao Military Balance, tira-se da internet. Eu tenho aqui, mas não vamos passar quem está a ouvir. A Finlândia não tem nada. Tem em termos de... A Finlândia é um exército... Depois há um bocado de fantasia quando se diz a Finlândia tem 100 e tal mil e tal. São 100 e tal mil levantados por mobilização. Isso também nós temos, não é? Pois. Portanto, se contabilizarmos assim... Não é? A Suíça também tem. Sim, mas a Suíça é diferente. A Suíça treina-se sistematicamente. Mas a Suíça é a Suíça. A Suíça é Suíça. A Suíça é um país em armas. E são ativos operacionais. É que eles estão prontos para... Não tem nada a ver com a Finlândia. Não tem nada a ver com a Finlândia. A Finlândia... Agora, só mesmo para concluir, depois, para ter umas forças armadas tem que se ter uma estrutura integrada. E a União Europeia, há determinado tipo de capacidades que só um país com só 50 Estados, como é os Estados Unidos, já conseguem ter. Transporte estratégico, o reabastecimento estratégico, digamos, forças nucleares, capacidade nuclear, o porta-aviões. Por exemplo, há bocado falámos sobre a capacidade. Será que a Europa tem capacidade para continuar a sustentar esta guerra com a Rússia? Porque ou seja, a Rússia está preparada para isto historicamente, para dar uma guerra durante séculos, não é? Fazer a mesma guerra. A Ucrânia não está. Será que a Europa está preparada para sustentar e estão dispostos a isso? O que é que acha? Quais são os benefícios que a Europa vai ter de não fazer um acordo já, de não obrigar os Zelensky a dizer, olha, faz um acordo? A ideia que temos, muito sinceramente, é que neste momento a Europa está em pânico. Porque, como há pouco falávamos, nos Estados Unidos há duas linhas. Sim. Há a linha realista e, em certa medida, é a linha que terá posto todos estes leaks do Pentágono de fora. Não é o pobre do Teixeira. Não é o pobre a informação está cá fora toda. A informação está cá fora. E não é um analista de fim de semana. Não é da Guarda Nacional. Exatamente. Numa base aérea no meio e no Ohio. Claramente. Portanto, tiveram que lançar aquela informação para dizer, olha, espera aí que isto não é bem assim. A linha realista, que em certa medida, e é aquela que passa a informação ao Seymour Hersh, portanto, esta informação foi-lhe passada e ele publicou com todos os detalhes, portanto, e explicando porque é que ela saiu. Saiu porque há gente no Pentágono que não concorda com a linha de confrontação com a Rússia que nos pode conduzir a uma terceira guerra mundial e que acha que a orientação deve ser contra a China, e neste momento também sabemos que em setembro Mark Milley vai ser substituído pelo general da Força Aérea, Brown, que não se tem calado, dizendo, aliás não tem sido parco em dizer que a visão dele é que os Estados Unidos devem orientar para confrontar a China. Portanto, e neste momento há o risco dos Estados Unidos fazerem o decoupling, não é? Portanto, reorientarem-se para a Ásia,
nomeadamente, é por isso que tem lá 2 porta-aviões neste momento, e na Europa tem um. Há nitidamente uma intenção americana de não intervenção na Europa, nítida, não é bem isso em relação a Taiwan, ao Extremo Oriente, isso é um ponto assente. O que a Europa, neste momento, em boa verdade, está neste pânico. Neste pântano, não é? Neste pântano e neste pânico, porque se os Estados Unidos desligam, a Europa fica entregue a uma Rússia agressiva, a uma Rússia que está... que continua colonialista. Sim, uma Rússia que está na sua doutrina de Primakov, do princípio do século, que é manter a sua área de influência. O grande drama é o povo ucraniano que está a sofrer. O grande drama. Sim. É o povo ucraniano. Mas de quem é a culpa? Aqui às vezes a questão é, do ponto de vista militar, eu vejo o Putin na primeira vez que avança, não é? Sim, aliás, houve uma leak de informação do Pentágono que diz que pior que o Putin são os generais que estão à volta dele, que o Putin é que é o moderado daquela questão. É que é o moderado, que os outros, que se fosse vontade dos outros generais, é que já tinha descambado de outra maneira. Mas pergunto eu, na primeira invasão, se bem me lembro, os russos entram por Kiev, entram ali com 90 mil... 40 mil. 40 mil. Sim, para Kiev era 40 mil. Aquilo era o quê? Aquilo era o facto de dizer uma guerra ou dizer assim, olha, estou aqui, vamos lá ver se a gente fala. Muito obrigado por essa questão, porque ninguém a coloca. E isso obriga-nos a perceber, e hoje já sabemos. Hoje, na altura não percebíamos, e eu lembro que na altura até tive com um investigador, digamos, um pouco... Um teórico. Pronto, com um investigador, ele tinha uma visão, dizia, os russos vão entrar em Kiev, eu só estou, não vão entrar em Kiev. Porque ninguém conquista uma cidade de 4 milhões de habitantes com 40 mil homens, não é? Eu disse logo no primeiro dia isso. Os militares subscrevem em absoluto que a entourage de Putin é muito pior que Putin. Sim. Medvedev em particular. Medvedev, ele faz isto também é muito encenação. É muita encenação. Sim. É uma encenação de polícia bom, polícia mau. Exatamente. Era um pouco o que fazia Nixon. Uma encenação que tem que ser feita para fora, não é? É porque nós não nos podemos esquecer que um dos patamares desta guerra é o patamar informacional. Claro. Trava-se aqui. A guerra psicológica. Absolutamente. Mas para não fugir à questão muito pertinente que colocou, os militares, quando fazem planos, assentam em cenários pressupostos e estabelecem cenários. A invasão russa assentou em 3 cenários. E isso permite-nos compreender o início da operação e a evolução da operação e o estado em que estamos agora. E a intenção da operação. O início da operação dá-se com 3 possibilidades. A primeira possibilidade era... portanto, qual era a intenção? Era fazer colapsar a Ucrânia. Portanto, colapsar o regime, fazer a tal desnazificação. O que eles chamam de desnazificação é retirar o poder. Pronto, agora percebemos o que é desnazificação. Mas era retirar o Zelensky e a sua entourage do poder. Sim, mas havia mercenários no Azov, etc. Americanos, inclusivamente. Claro, como os russos, quando começou em 2015, esta guerra começou em 2015, no Donbass, grande parte das forças eram neonazis. Sim, eram de extrema-direita russa, que depois os russos anularam ou os mataram, ou os mandaram regressar, ou caíram abaixo das janelas, como é costume, como é um bocado costume na Rússia, não é? Um oligarca cai abaixo da janela do hotel, veio um período que caíram uma data deles. Portanto, anularam-nos e depois meteram pessoas já com um aspecto civil, porque inicialmente esta guerra de confrontação no Donbass foi entre radicais de neonazis russos e ucranianos. É preciso perceber isso. Sim. Isso é importante. E morreram 14 mil e tal. Sim. Descendentes de russos. Descendentes russos, sim. Em 2013, 2014. Sim. Portanto, com armas. 14 mil, sim. 14 mil e 3 mil civis e 30 mil feridos. Por isso é que eu às vezes eu questiono isto e lá está, eu não defendo nenhum lado, mas eu defendo a informação e a verdade da informação. E de facto, quando se fala em a guerra improvocada contra a Rússia, na minha opinião, não foi improvocada. Foi altamente provocada. Os russos não são santos, mas foi altamente provocada. Houve uma mudança de regime, não é? Houve uma mudança de regime. Em boa verdade, este conflito começa em 2014, em novembro de 2014, com a Praça Maidan. Com Victoria Nuland. Aliás, Victoria Nuland está neste processo de mudança de regime, neste processo de desagregação da Rússia,
Desde sempre, se formos ver, Nuland esteve com Obama, Nuland esteve com Bush, Nuland tem estado sempre. A diplomacia também é uma grande guerra, não é? Claro que é. A diplomacia. Aliás, a grande guerra está na diplomacia, com certeza. É um dos eixos do conflito. Mas permita muito, muito rapidamente. Os 3 cenários era o primeiro fazer colapsar o Estado ucraniano. Isto é, uma manobra de intimidação sobre Kiev, a ocupação da faixa para ligação da Crimeia ao Donbass e procurar a zona russófona ser absorvida através de Kharkiv. Não conseguiram. Conseguiram no sul, foram muito bem sucedidos no sul. Efetivamente, nos primeiros dias, o governo ucraniano foi para Lviv, as embaixadas foram todas para Lviv. Sabemos hoje que Zelensky ligou a Bennett, e sabemos, o próprio Bennett que o disse, não é? O Bennett era o primeiro-ministro de Israel, o Zelensky, na sua condição de descendente de judeus, não é? Portanto, contactou com o Bennett e pediu-lhe para interceder junto de Putin para não ser morto. Porque é normal, não é? Como uma horda que entra por ali. Como é óbvio, não é? Isto está na comunicação social. Aliás, até está no YouTube. A entrevista de 1 hora que o Bennett deu a um canal israelita. Sério, eu não sabia disso. E ele próprio disse, e o Bennett falou com Putin, ele disse, não, de maneira nenhuma, não vamos até porque... Vamos lá matar. Não vai só cair de uma janela. Até porque Zelensky era o candidato russo. Não é hoje, naturalmente. Quando foi o candidato ocidental era Poroshenko. O candidato ocidental nas eleições era Poroshenko. Não sabia. O candidato apoia. Porquê? Porque Zelensky surge com... E porquê é que ele ganha daquela maneira? Não é? Surge com duas grandes linhas do seu programa. O primeiro era fazer a paz e o segundo era combater a corrupção. Os 2 grandes problemas da Ucrânia. A Ucrânia que é o país dos mais corruptos, do mundo. E portanto tinha o percurso nas eleições? Ele era digamos, gozou da simpatia russa nas eleições. E efetivamente, quando ele foi eleito, imediatamente houve troca de prisioneiros, houve algum desanuviamento, como nos recordamos. Depois, naturais que o cerca, é que ele percebeu, se eu concretizo isto, acabo encostado a uma parede com um tiro na cabeça. Porque todos, Arestovich, Danilov, Kirill Budanov, aquilo é tudo fundamentalistas. Agora, o objetivo, o primeiro cenário era o colapso do exército, do Estado ucraniano. Se colapsasse, aqueles 40 mil homens entravam por Kiev dentro, tomavam Kiev, mudavam o regime. Esse era o primeiro cenário. Mudavam o regime, punham um regime fantoche pró-russo, retiravam e asseguravam a independência do Donbass e da Crimeia, que era esse o objetivo. Porque Putin no dia anterior tinha reconhecido a independência do Donbass, como nos recordamos. E havia um cenário B. O cenário B era, se os ucranianos não colapsarem, vamos dar combate à Ucrânia, para os obrigar a negociar, a sentar na mesa das negociações. Este era o cenário B. Sim, exatamente. E foi esse cenário que se começou a verificar. E não apareceu ninguém para negociar, na verdade. Apareceu, Soutor. Peço desculpa interrompê-lo. Apareceu porquê? Passado... eu não estou a dizer russo, estou a dizer do outro lado. Sim. Do outro lado é que não apareceu ninguém. Ora bem, houve 3 rondas de negociação na Bielorrússia, como nos recordamos. Exatamente. E houve uma última ronda onde havia o chamado Istambul Comuniqué, de 29 de abril. Em 29 de abril, na Crimeia, em Istambul, reuniu-se mediado pela Turquia, a Rússia e a Ucrânia, para até haver garantias de paz asseguradas pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha, pela Alemanha, pela Rússia. Que acabou por não... Porquê é que acabou? Entrou Boris Johnson. Há muitos especialistas que dizem que... há muitos especialistas até que dizem, inclusive, que se... mesmo que haja um disparo nuclear, que não vai haver uma resposta americana nuclear. É provável, sim. E que vão se manter. Sim. Agora, acha que sim, e que se houver... Acha que o mundo muda completamente de figura ou não? Qual é a sua opinião nesse aspecto? O risco de morrermos todos existe.
É pequeno, mas o risco de morrermos todos existe. E de que forma é que isto pode... Há aqui vários cenários. Há nitidamente uma intenção norte-americana de não escalada. Claro. Não escalada. Os americanos sabem... Não interessa a ninguém. Não interessa a ninguém. Os americanos sabem que entre a China, que é a única potência global que pode confrontar os Estados Unidos nos planos económico e comercial, diplomático, em termos de soft power neste momento, e em termos militares vai a caminho, e a Rússia apenas pode confrontar os Estados Unidos em termos militares. Portanto, o verdadeiro, quem está a mudar o mundo é a China, não é a Rússia. Não é a Rússia, não é? Mas a Rússia também não é uma bomba de gasolina com bombas atómicas, como muita gente do Ocidente pensa, que é uma bomba de gasolina com bombas atómicas. Não é. É bastante mais do que isso. É muito mais do que isso. Nós temos um desafio para lhe fazer. Falamos aqui tanto de finitude, porque no fundo estamos a falar de finitude, de guerra, do que pode vir. De finitude temos um desafio para lhe fazer. Imagino que comemora hoje 100 anos, parabéns. Obrigado. E hoje é o dia do seu falecimento, mas tem o poder de escrever o seu obituário. O que é que lá vem? É um homem que viveu uma vida longa, que procurou cumprir o seu dever para com a sua família, os seus concidadãos e para com a sociedade, fundamentalmente isso, e parte com a consciência, procurando ter partido com a consciência tranquila de ter dado o seu melhor para o bem comum. Nós perpetuamos pelos genes que cá deixamos, os nossos filhos, pelas ideias que deixamos às pessoas com quem tivemos o prazer de contactarmos, pela pegada que aqui deixamos, pela obra que fizemos, bem ou mal, não é? Mas na outra dimensão, digamos, eu estou em crer que eventualmente sim. Acredita que há caminho depois desta vida, que há outra vida, que há outro espaço? Tenho alguma dificuldade, sinceramente. Eu creio que talvez por não acreditar tanto na outra vida, acredito mais nesta, não é? Sim, acho que temos que nos... Mesmo que haja, nós sim, mesmo que haja, oxalá haja, não é? Oxalá haja, esta que é importante. Oxalá haja, e respeito profundamente as pessoas de fé, não é? Nós fazemos parte de um coletivo, do mundo, de um ecossistema, digamos, da mesma matéria, desde as pedras até nós, não é? Há pequenas diferenças. Portanto, fazemos parte deste... É por isso que no fim disso volta à terra o que é da terra, não é? Portanto, nós voltamos de onde viemos, não é? E o que somos hoje não é o que éramos há 30 anos ou há 20 anos, porque o nosso corpo vai mudando, mesmo a nossa mente. Temos uma dimensão espiritual, não é? O vazio espiritual é a perda absoluta. Agora, digamos, perceber o importante, efetivamente, é que nós perpetuamos-nos, e como dizia Mário Soares, não é? Só morre quem é esquecido. Portanto, nós perpetuamos-nos nas pessoas com quem partilhamos os bons e os maus momentos, na obra que fizemos, seja qualquer que ela tenha sido, na família, que é o nosso núcleo restrito, mas a família é um núcleo de afetos. Não é um núcleo de afetos. A família compreende os amigos, as pessoas com quem nós, no nosso percurso profissional, na nossa relação social, nos damos. Os camaradas, não é? Os camaradas, é por isso que chamamos camaradas, exatamente. Não é? São aqueles que são irmãos de armas, não é? Exatamente. Só para mesmo irmos terminando, somos mais humanos quanto mais velhos ficamos? Talvez não, Soutor. Não? Talvez não. Talvez porque há pessoas que envelhecem, mas não aprendem. Se eu pudesse ressuscitar qualquer pessoa da história da humanidade, qualquer uma que quisesse, para o Sr. General ir jantar, estar ali umas horas passadas, a falar, a conversar, a fazer perguntas, quem é que escolhia? Dom João II. Dom João II. O príncipe perfeito, não é? Porque é efetivamente o homem que marcou a história de Portugal. Porque em vez de mandar exércitos e armadas, mandou embaixadores. Muito bem. E enganou os espanhóis, no bom sentido. Sim. Porque deu-lhes as Canárias e ficou com a Madeira, com Cabo Verde, com os Açores, ficou com a África. Isso quer dizer que um homem das armas, não é? Sim, de carreira, sim. Acha que a diplomacia é a melhor arma de todas? Naturalmente. A guerra é a última ratio regis, e a guerra é a falência da política. Quando passamos ao patamar da violência da guerra, e o papel dos militares é criar condições para que a política
Para quê? E esta guerra na Ucrânia, mesmo que militarmente os russos a ganhem ou a percam, mas admitamos que os russos a ganham, perdem-na se não ganharem politicamente. O que define a vitória numa guerra, e se os ucranianos a ganharem, mas não ganharem politicamente, é igual para os dois lados. É igual para os dois lados. E portanto, a humanidade perdeu. Eu acho que a humanidade perde. Quando a diplomacia para, quando o diálogo para, e quando é a força bruta que impera, a vida de alguém deixa de ser importante. Deixa de ser importante. Isso é o contrário da civilização. Quem ganhamos fomos nós, porque estivemos a conversa com você. Houve um gosto. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Um privilégio mesmo ter estado aqui.